Olá, o Momento Saúde vai falar sobre rinite. Com a gente aqui a doutora Lorena Lembe, que é otorrino. Doutora, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. O que é essa rinite? Rinite é um processo também inflamatório, tá? Das vias nasais e que pode ter origem alérgica. Pode ou não, nem toda rinite é alérgica, tá? Aí vocês vão me perguntar, mas qual é a diferença então da rinite para a sinusite? É muito parecido, tá? O que vai mudar é a origem da doença e como a gente trata. A rinite a gente tem e não cura, a gente controla. A sinusite a gente tem e ela passa. Ou quando ela é crônica, então a gente tem e às vezes vai ter que cuidar também. Mas é muito comum um paciente falar pra gente assim, é a minha sinusite, eu tenho sinusite. Na verdade, eu estou com sinusite e eu me tratei da sinusite. Agora, eu tenho rinite, porque ela é uma condição crônica, né? E a rinite, então, pode levar a outras doenças como a sinusite? Pode. A rinite é um processo inflamatório, né, de origem muitas vezes alérgica ou não alérgica, em que o corpo vai responder exageradamente a um estímulo. Então, por exemplo, o caso mais comum da rinite alérgica, a pessoa entrou em contato com algum agente que a gente chama de alérgeno, então, ou a poeira, o pelo do gato, o pelo do cachorro. Tá? E aquilo entrou no organismo dela, imediatamente já é identificado como se fosse um pior invasor. E o organismo começa a lançar mão de mecanismos para combater aquilo. E todos os sinais que o paciente fica, olho vermelho, olho que lacrimeja, espirros, muita coriza, tudo isso é derivado dessa reação de combate. Como que é o tratamento? O tratamento basicamente é feito com medicações nasais, tá? A gente inicia normalmente o cuidado para deixar a mucosa nasal mais saudável. Corticoides nasais em geral, né, que o paciente vai usar por um período. Quando necessário, associa com outra droga via oral, né? E o último degrau do tratamento seria em relação à imunoterapia, que são aquelas vacinas em que são feitas aplicações pela pele mesmo, semanalmente, depois vai espaçando, na tentativa de fazer com que o organismo se acostume com esses alérgenos. No tempo seco, piora? Piora. Tá? Piora porque no tempo seco, geralmente a gente tem mais um fator que é a umidade do ar baixa, né? E aumenta a circulação de alguns vírus. Ela pode ser normalmente de causa alérgica, né? Derivada do pólen, que acaba ficando mais circulante nessa época, também do tabaco, né, que acontece. Muitos pacientes, eles têm em relação à temperatura também. Então, aquela coisa eu saí do frio, fui para o quente, meu nariz começou a escorrer e entupiu. Também pode acontecer. Orientações, doutora, de uma forma geral. A limpeza do ambiente em que esse paciente vive é muito importante, então retirar tapetes, retirar cortinas, né? Tomar esse cuidado. Adesão ao tratamento, que é estar usando sempre o sprayzinho nasal, que no consultório, na prática, é o que a gente vê de mais difícil. O paciente volta e fala, eu não melhoro. E aí a gente pergunta, mas está usando todo dia? Eu esqueci. Então a adesão ao tratamento é difícil, por isso que muitas vezes a gente vê que é muito comum, né, a pessoa estar com a crise. Porque muitas vezes usou o medicamento e lembrar que o medicamento, ele na verdade é a manutenção. Na crise, ele já não vai resolver muito. E quando descobre a causa, evitar, né? Se sabe que é um pelo de animal, se sabe que é uma poeira, evitar também sempre ajuda. Exatamente, esse controle ambiental. Tá certo, viu? Doutora, muito obrigada pelas orientações. É isso, disponha. O Momento Saúde fica por aqui. Até a próxima.